Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 2 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será os crisóis da vida. Já estamos introduzindo a lição de número 2 do nosso trimestre. O trimestre já vai chegando com essa temática do sofrimento, como lidar com ele. O texto base para o nosso estudo de hoje é um texto escrito pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 12 e 13, onde ele diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Não há ninguém, imagino, dentro do contexto do Novo Testamento, que conhecia mais de perto a ideia de sofrimento do que o próprio Pedro. Pedro é um dos personagens mais emblemáticos do Novo Testamento. A sua personalidade, um tanto quanto impulsiva, uma personalidade de alguém que o tempo todo estava buscando a aprovação do próprio Senhor, que às vezes agia primeiro e pensava depois no que tinha feito. As próprias atitudes de Pedro, muitas vezes, geraram o sofrimento na sua própria vida. Quando você olha, por exemplo, para o próprio momento no qual ele negou o Senhor Jesus Cristo. Por 3 vezes ele negou o Senhor. Mesmo Cristo Jesus, algumas horas antes, tendo previsto que ele faria isso. Ainda assim, por causa da força da sua própria personalidade, na sua impulsividade, ele acabou agindo. O que gerou na sua vida muito sofrimento. Em outros momentos, a Bíblia também deixa claro, o próprio Jesus o avisou, de que o diabo estava buscando para cirandar, para colocar, a ideia de cirandar era colocar dentro de uma peneira para joeirar, para peneirar. E Jesus disse, fique atento, eu estou orando por você, mas você tem que estar atento. Então, muito do sofrimento que acabou vindo na vinda do Pedro, acabou sendo gerado pelo próprio inimigo de Deus. Sem sombra de dúvida. E houve outros momentos em que o Senhor Jesus também mencionou a Pedro que alguns sofrimentos que ele passaria serviriam para de alguma forma, purificar, burilar a sua própria vida. E que tinham sido permitidos pelo próprio Deus. Então, quando você olha para a história de Pedro, você percebe alguém que em alguns momentos estava passando pelo crisol do sofrimento por causa das suas próprias escolhas, da sua personalidade, em outros momentos porque ele estava sendo tentado, perseguido pelo próprio inimigo, e em outros momentos o próprio Deus estava permitindo que algumas coisas acontecessem com ele, para que através dessa situação ele pudesse crescer. A vida de Pedro, de alguma maneira, nos mostra uma verdade fundamental. É a verdade de que os crisóis da vida vêm de direções diferentes. Pode ser que em alguns momentos, você olhando para aquilo que está te acontecendo, você diga, o inimigo está me perseguindo. E talvez o que você está vivendo seja simplesmente consequência das escolhas erradas que você mesmo fez. Ou até mesmo consequência da sua personalidade, de traços da sua personalidade. Porque você se posiciona na vida de determinadas maneiras, alguns sofrimentos podem vir. Então esses crisóis acabaram sendo utilizados por você mesmo. Você mesmo trouxe o crisol para a sua vida. Em outros momentos, é claro que o inimigo age, ele é um ser real, dentro do contexto da rebelião, em alguns momentos ele envia provações sobre a nossa vida com o propósito de fazer com que a gente desista de Deus. Mas mesmo essas circunstâncias podem ser usadas por Deus para o nosso crescimento. As maiores lições da vida podem ser aprendidas em alguns momentos como esse, quando o inimigo está te perseguindo. E em outros momentos, pode ser que você esteja dizendo que o inimigo está mandando alguma aprovação para você, e pode ser Deus permitindo que aquela situação aconteça para que determinado traço de caráter possa ser vencido em meio ao fogo cruzado, em meio aos crisóis da vida. Só relembrando que a ideia de crisol, o crisol é aquele equipamento que é utilizado para colocar o ouro ainda em estado bruto, o crisol aguenta temperaturas muito altas, maiores inclusive do que as que o ouro e a prata, os metais preciosos aguentam,
E nesse processo em que o ouro é derretido, a impureza é separada do ouro. E o ouro puro, ele acaba sendo, ou metal puro, ele acaba sendo separado da escória. O crisol, portanto, essa imagem é usada no contexto bíblico para poder dizer os crisóis da vida acontecem e surgem de direções diferentes. Nessa semana, tendo como base a história do apóstolo Pedro, nós teremos a oportunidade de entender essas direções diferentes pelas quais os crisóis vêm na nossa vida. Repito, às vezes ela vem do inimigo, às vezes ela vem de Deus, e às vezes ele vem simplesmente por causa da nossa própria personalidade. Teremos a oportunidade de entender isso nessa semana. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que nem tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida provém de nós mesmos. Às vezes provém do inimigo e às vezes do Senhor. Jamais poderíamos imaginar uma coisa dessas. Mas ajuda-nos a podermos entender nessa semana as origens dos crisóis e usarmos de sabedoria para podermos entender o que precisamos aprender em cada uma dessas circunstâncias. Ajuda-nos a entender a história de Pedro e aprender lições para a nossa própria vida, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?